Se você pudesse deixar as suas emoções congeladas por um tempo, para poder passar por situações que não são tão confortáveis, ou então, melhor ainda, outra pessoa passar pelo desconforto no seu lugar. Por exemplo, se você não gosta do seu trabalho, é só não ir. Se você não gosta de ir ao dentista, é só não ir. Se você odeia viajar de avião, é só não ir. Parece bem simples, não é verdade? Na série Ruptura, temos essa premissa. Como o próprio nome da série já diz, é uma certa cisão entre a pessoa externa e a pessoa interna do trabalho. O objetivo, segundo a série, é fazer com que os problemas externos não influenciem no trabalho interno, porque o trabalho é misterioso e importante. Ali eles promovem maior foco, maior produtividade e até um certo alívio. Parêntese. Esse vídeo, acho que deu pra entender, é sobre a série Ruptura. Não é sobre teorias, apesar de eu gostar muito de teorias, e terão sim alguns spoilers da primeira e da segunda temporada. Meu nome é Mariana, sou psicanalista e adoro séries, filmes, livros e muitas outras coisas. Em Ruptura, a gente começa vendo que eles fazem essa cisão, esse processo de ruptura, com um objetivo mais empresarial, mais laborial, algo mais voltado à performance no trabalho mesmo. Mas a gente logo na primeira temporada percebe que também é uma forma da empresa não deixar que vazem informações sobre o que se acontece lá dentro. Mas antes de tudo isso, a gente já percebe a mudança que a ruptura faz na pessoa, justamente pela visão, por a gente acompanhar o primeiro dia da Hayley ali no andar de ruptura e a maneira como o Mark chega nesse andar de ruptura. A Hayley acorda na mesa ali totalmente desnorteada, sem saber quem é, o seu nome, coisas simples, sobre cidades, a família e o próprio nome, a própria identidade. Isso já é muito significativo, o fato dela não saber dizer o nome ou ficar bem confusa quando ela ouve essa pergunta, porque o nosso nome, quando a gente cresce, a gente adquire a personalidade, adquire a nossa identidade, o nosso nome representa isso, representa quem somos. Então ali a gente já vê que os internos, eles chegam ali, ou eles nascem, sem saber quem eles são. E é a Lumon, a empresa que faz a ruptura e a qual eles trabalham, que dá essa identidade para eles. Dá um nome, um cargo e uma função. Ou seja, é a Lumon quem diz quem eles são e o que eles precisam, devem e principalmente não devem fazer. Isso já traz uma discussão muito interessante sobre como a gente deixa, muitas vezes, que outras coisas controlem a nossa vida. Mas isso é papo para outro vídeo, eu acho. Voltando a Mark. O Mark usa a ruptura para lidar com a dor do luto. Porque quando ele se torna o Mark S lá dentro do andar de ruptura, ele não lembra da Gemma, da morte dela, da vida dele, da irmã dele, a Devon, da família, enfim, ele não lembra de nada. Ele é o Mark S e ele vive ali dentro da Lumon. A vida dele é aquilo. Ele é uma criança que só conhece aquela casinha ali que ele vive. A gente vê que a ruptura, ela é usada como uma maneira de lidar com as emoções que a pessoa não quer lidar. É como uma fuga artificial para a dor. No caso do Mark, a dor do luto. No caso do Dylan, a gente vê mais pra frente que também é uma forma dele lidar com as dificuldades que ele passa, que o seu externo passa com a família. E muitos outros casos, como o caso do Bird, também é uma forma do Bird lidar com o peso da sua consciência. Começou com isso, né? Ele optou pela ruptura, apesar de ser um personagem muito misterioso, que a gente não tem muitas informações. O Bird, ele optou pela ruptura para poder lidar com a culpa, como se o interno dele fosse a maneira dele se salvar. Então a gente vê que a ruptura ela é usada para vários fins. É um meio usado principalmente para não lidar com a dor. Será que cortar, fazer essa cisão, fazer essa ruptura, eliminar parte da nossa consciência, pelo menos por um período, resolve os nossos problemas? Digamos que haja a possibilidade de uma ruptura. Fazemos a ruptura, passamos por um momento traumático e retornamos à nossa vida externa. Será que não ficaria resquícios ou vestígios ali em algum lugar? Por exemplo, voltando ao Mark, ele opta pela ruptura, como ele mesmo diz na série, ali numa conversa com a Devon e com o cunhado dele, que eu esqueci o nome. Ele faz isso para passar 8 horas sem pensar na tragédia que foi perder a esposa. É como uma fuga, ele apaga esse acontecimento da consciência dele. Mas a gente percebe que quando ele retorna para a sua vida externa, quando ele recobra a sua consciência de Mark Scout, ele tem todos esses sentimentos novamente, né? O luto, ele volta novamente. A gente vê que já faz 2 anos que a Gemma faleceu e ele continua tendo os mesmos sentimentos. Ele não está lidando com o luto, ele está ignorando o luto, ele está tirando parte dele, essa parte do luto, excluindo ela da consciência. E aí aqui entra uma pitadinha de psicanálise aqui no nosso vídeo. Isso de ignorar ou tirar da consciência, fazer uma cisão de algum acontecimento traumático para que a gente não tenha consciência dele, acontece sim na vida real. Porém, não é tão voluntário, assim, não é como se a gente tivesse essa capacidade de escolher o que vai e o que não vai para o nosso inconsciente. É como se houvesse esse tipo de ruptura, que é a barreira do recalque, onde alguns acontecimentos, e principalmente as nossas reações emocionais a esses acontecimentos, ficam lá guardados, totalmente fora da nossa consciência, totalmente fora do nosso alcance. É como se aquilo não existisse na nossa vida.
mas de alguma forma isso influencia sim na nossa personalidade, em quem nós somos e às vezes nas nossas decisões. Ignorar os sentimentos, as sensações, os pensamentos, os traumas, ignorar qualquer coisa tem um preço. O Mark estava ignorando ali o luto da Gemma por 8 horas. Porém, quando ele saía da Lumon, tudo voltava, tudo retornava. Um grande exemplo disso é que ele até tenta ter alguns encontros com outras mulheres, mas ele parece que não vai muito bem. A própria que sai com ele no encontro, ela fala que é como se ele não tivesse superado a Gemma ainda. E realmente ele não superou, porque ele não lidou com o problema, ele não manejou o problema. Isso acontece na vida real também com alguns outros métodos. Quando a pessoa busca alguns outros métodos para conseguir apagar, por um momento da consciência, aquilo que faz ela sofrer. Uma prova que o Mark S. ainda tem resquícios da Gemma dentro dele é o que a gente vê na segunda temporada. Na segunda temporada a gente descobre que o Mark refina é a mente da Gemma, ou da senhora Casey, como ele conhece, porque ele vê ela dentro da Lumon. Mas por mais que ela fosse a esposa dele no passado, ele não a reconhece conscientemente. Mas a gente descobre que o Mark é o melhor refinador da Lumon. Ele consegue refinar os arquivos da mente da Gemma em tempo recorde, de maneira quase que perfeita, porque ela era a esposa dele. Então aqui a gente já percebe que o que o Mark viveu como Mark Scout, que o Mark passa na sua vida pessoal lá fora da Lumon, influencia sim o seu trabalho dentro da Lumon, ainda que ele não perceba. Assim como a barreira do recalque, ela às vezes passa algumas coisas, a barreira da ruptura também. No experimento que a Lumon faz com a Gemma, ou a senhora Casey, um dos médicos questiona se realmente a barreira do recalque está intacta. E ele diz que sim, a barreira está intacta. Por quê? Porque a senhora Casey tem contato com coisas, com objetos, cheiros, estímulos que remetem à vida dela como Gemma e ela não tem nenhuma reação aparente. Mas a gente vê que as dores que ela passa dentro das salas, quando ela está sendo uma das 24, agora 25 internas, reflete na Gemma externa, reflete sim no que ela sente, a dor física. Então, por mais que ela não se lembre exatamente, conscientemente do que ela passou dentro daquelas salas, ela tem reflexo disso na sua vida como Gemma. Uma coisa que eu acho muito interessante e assim, não parece que não tem muito sentido, mas eu acho que vai ter sentido, vamos acompanhar. Quando o interno se machuca, a gente vê que o Mark, às vezes, ele se machuca dentro da Lumon, por algumas vezes o nariz dele sangra, ele tem um machucado na cabeça, acho que a Hayley joga alguma coisa nele, algo assim. Quando ele sai, a Lumon dá uma desculpinha esfarrapada, que ele se machucou com um galão de água, ou dá uma outra explicação, que não tem nada a ver com o que realmente aconteceu. Isso acontece também com a nossa mente, com a nossa psique. Às vezes, algo acontece conosco e isso é jogado lá para trás da barreira do recalque, lá para o nosso inconsciente, onde a gente não tem acesso. Mas o afeto, ou seja, a maneira como aquilo nos afetou, geralmente isso acontece com maneiras negativas, com maneiras não muito legais, elas ficam expostas, elas retornam de alguma forma no nosso emocional e às vezes no nosso físico, ou os problemas psicossomáticos. Mas o que acontece? A gente não tem o contato direto com o que causou aquilo. Então a gente busca outras explicações, os motivos por estar sentindo aquilo. Mas a gente busca simplesmente algo mais racional, algo mais prático, algo mais fácil de a gente conseguir elaborar e de a gente conseguir aceitar. O que a gente não quer ver é o que está escondido lá na barreira do recalque. Mas o importante é que sempre reflete no nosso externo. É como se nós mesmos tivéssemos um interno e um externo. O nosso interno seria ali o nosso inconsciente, o nosso id, que, de certa forma, a gente não tem contato. E o nosso externo? Se bem que eu acho que é o contrário. O nosso externo seria o inconsciente, o id, e o externo seria a nossa consciência, o nosso ego. Deixa aqui nos comentários o que você acha.